Senhor, nós entendemos que esta noite ela é única, ela é ímpar, por isso queremos elevar até as alturas a adoração mais sincera. Tu conheces, Senhor, o coração deste povo tão numeroso que está hoje aqui unicamente para te adorar. Nunca houve na história da humanidade, nunca mais haverá um dia igual a esta noite, porque ela é única e não mais haverá outra igual. Por isso, Senhor, não economize graça, misericórdia, glória sobre a tua igreja. Nós confirmamos, Senhor, que lá Mateus capítulo 16 tem razão, quando tu dizes para cada um de nós, que Pedro é pedra, e sobre Pedro, sobre o primeiro Papa, tu edificarias a tua igreja. Então, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua igreja e pela tua bondade. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Eu estou lendo o Evangelho de São Marcos, capítulo 13, dos versículos 24 a 32. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não mais brilhará. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande glória e poder. Com grande glória e poder. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. De uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando verdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo. O Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Podemos sentar um pouco, com muita alegria, e eu já peço permissão a você, para entrar e adentrar no mais íntimo da tua alma, com a palavra de Deus. Hoje é motivo de muito júbilo, para mim e para toda a igreja. Cheguei hoje aqui um pouquinho atrasado, pela força do tempo. Estava na catedral celebrando 15 anos, do Seminário Maior São José, na Diocese de Rio Branco. A casa que me informou o padre. Por isso eu precisava estar lá na diocese, próximo ali da Cúria, na nossa igreja mãe, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, para dizer a Deus: Senhor, muito obrigado pelo meu sacerdócio. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo Seminário Maior São José. Mas o motivo também de júbilo, porque está aqui no presbitério comigo seu Raimundo da Silva, o meu pai que
está aniversariando hoje, e eu peço para ele uma linda salva de palmas, porque ele é lindo. Eu fiz questão de colocar o meu pai aqui do meu lado, para brilhantar este altar nesta noite, exatamente porque foi deste homem que eu aprendi a ser destemido. Não aprendi a ter mais medo, pai, depois de andar com o Senhor. Eu sou caboclo, sou seringueiro, e eu e o meu pai somos também caçadores. Quantas onças nós enfrentamos, quanto boi brabo a gente enfrentou, mas eu aprendi a ser cabra macho, foi com este homem. Pensa no homem destemido, pensa no homem incrível, Tagino, é o Raimundo da Silva. Este homem é extremamente maravilhoso. O meu pai é seringueiro, já cortou seringa durante 40 anos, é isso, meu pai, 40 anos, cortei seringa também com ele durante muito tempo. Mas quando eu era criancinha, eu acordava chorando, eu quero meu pai, e a minha mãe, que está aqui também presente, dizia: meu filho, o teu pai não está aqui, o teu pai foi para a mata, foi para a selva, foi cortar seringa. Eu dizia: mas eu quero também cortar seringa com meu pai. Não, meu filho, chegará o dia. E que horas o meu pai chega? O seu pai chegará às 5 horas da tarde. E eu ficava esperando, de 5 horas da manhã até 5 horas da tarde. E quando eu avistava o meu pai, eu saía correndo em direção a ele. Ele vinha com os braços todo melado de seringa, porque o braço do meu pai é peludo, né? Então ele vinha com o braço cheio de seringa, mas ele vinha sorrindo, ele vinha faminto, ele vinha sedento. Mas na medida que eu corria, ele se agachava com um saco de leite nas costas e dizia: pula, meu filho, nos meus braços. E eu pulava nos braços do meu pai, ele me dava beijos, me acalentava, e como era bom estar nos braços dele. Mas teve alguém um dia que olhou para mim, pai, e disse: Deus é pai. E eu disse: se Deus é pai, então Deus acolhe em meus braços. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei a experiência de pai que tu tem, mas Deus é um pai que nos ama, e nos ama como somos. Deus é um pai, mas é um pai que nos ama com o coração de mãe. E eu lembro também de muitas vezes o meu pai chegava cansado, a minha mãe fazia coalhada, minha mãe tirava leite enquanto meu pai estava cortando seringa. Então eu gostava muito de coalhada. Eu e as minhas irmãs comíamos quase todas as coalhadas, mas sobrava um pouquinho que era para o meu pai. E quando ele chegava, a gente corria até os braços dele e dizia: meu pai, dá um pouquinho também da tua coalhada para nós. O que ele fazia? Ele sentava numa cadeira, colocava mim em uma perna, colocava minha irmã na outra, a outra minha irmã mais novinha ficava do ladinho dele, e a única coalhada que sobrava, ele colocava na nossa boca e dizia: coma, meus filhos. A minha mãe gritava com ele: essa daí é para você, meu velho, é para você, meu amor, é para você, meu príncipe. E ele sorria, porque a mãe chamava ele de príncipe, mas o sorriso dele maior era de que ver os filhos sorrindo, na maior alegria, os filhos felizes. Por isso nesta noite eu digo para você, meu irmão, o nosso Deus é o Deus que dá comida para você, é o Deus que coloca você no colo, é o Deus que prefere sofrer. Aliás, ele sofreu, o verbo se encarnou e habitou entre nós. Está lá em João capítulo 1, o verbo se encarnou, habitou entre nós, o verbo morreu, o verbo deu a vida, para que você, igreja, tivesse vida. E se você crê nisso, aplauda Jesus com alegria. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos, meu pai, a primeira leitura do livro de Daniel. Daniel era um jovem destemido. Eu acho que Daniel era também seu filho. Daniel era um jovem que não tinha medo. Pensa num jovem extraordinariamente maravilhoso. Mas um dia o rei Dario o visitou e levou para a Babilônia o grande irmão amigo Daniel.
Daniel era um jovem extremamente cheio do Espírito Santo. Daniel era um homem extremamente religioso, mas ele foi para a Babilônia. Estou fazendo a introdução para você compreender a primeira leitura. Chegando na Babilônia, ele chegou com 3 amigos: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Chegando lá, o rei Dario, depois o rei Nabucodonosor, disse: você precisa prestar culto a mim, eu agora sou o seu Deus. E diz o texto bíblico que Daniel disse: jamais eu prestarei culto a você, meu rei. Eu sei que você é rei e eu te respeito, mas o meu Deus está nos céus. O meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro. Por isso o rei Dario disse: amanhã, Daniel, jogarei você na cova dos leões. Amanhã você será estraçalhado pelos dentes dos leões, Daniel. E assim foi a noite inteira. E diz a Bíblia que Daniel voltou para casa, se prostrou num quarto onde ele estava e disse: ó Deus de Israel, amanhã será o dia da minha morte, amanhã eu serei estraçalhado pelos leões, mas eu darei a minha vida por ti, porque eu te conheço, eu tenho uma experiência fabulosa contigo. Por isso nada e ninguém tira do meu coração o desejo que eu tenho de estar na tua presença. Esse é um grande ensinamento para nós, igreja, para mim e para você. Às vezes nós desistimos da igreja mediante alguma tribulação. Às vezes a gente pula fora, a gente foge, a gente vai embora por uma crítica, é uma coisa que a gente escuta, ou algo do gênero. Então é muito fácil abandonar a igreja, mas o interessante é fazer igual o Daniel, dizer: eu não me curvarei diante do mal, eu não me curvarei diante das críticas, eu não me curvarei diante daquilo que é terrível, eu não me curvarei diante de tudo aquilo que tenta fragilizar a minha fé. E diz o texto bíblico, meu pai, que no outro dia Daniel foi jogado nas covas dos leões. Daniel foi jogado nas covas dos leões. E depois da noite inteira nas covas dos leões, o rei Dario chega para ele de manhãzinha e diz: Daniel, oh Daniel, o teu Deus se salvou. O teu Deus, Daniel, foi capaz de te salvar dos dentes dos leões. E quando o rei já está voltando, sabendo que Daniel está morto, ele escuta: sim, meu rei, Deus me livrou, meu rei. Como assim? O que aconteceu? E Daniel disse: tire a pedra que eu quero sair, eu estou vivo, meu rei. Os leões não fizeram mal nenhum a mim, meu rei. O que aconteceu? O rei Dario ficou espantado e disse para Daniel: o que aconteceu? E Daniel diz o seguinte: Deus enviou seus anjos para fechar as bocas dos leões. É esse mesmo Daniel que está dizendo hoje na primeira leitura. Eu falei isso aqui para você compreender o contexto deste grande homem. É ele que está dizendo na primeira leitura: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o povo, ao qual você pertence. Será uma hora de grandes apertos, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir, até o tempo atual. Então o seu povo será salvo, todos os que estiverem escritos no livro da vida. Olha como que Daniel começa: nesse tempo se levantará Miguel. Miguel é o grande defensor da igreja, grande defensor do povo de Deus. Por isso Miguel é aquele que vai nos defender das artimanhas do inimigo. E para você também que nos acompanha através do meio de comunicação,
Deus quer falar para você nesta noite, nesta manhã ou nesta madrugada, não importa a hora que você está ouvindo esta pregação, Deus está dizendo que enviará anjos sobre a sua vida. E se a igreja crê nisso, então não economiza aplausos e pode gritar se quiser de alegria. Este é o Deus que rasga os céus e envia os anjos sobre a terra. Obrigado, Senhor, por nos defender diante do mal. Obrigado, Senhor, porque diante de dias difíceis Tu tens mandado comitivas de anjos. Glorificado seja, Senhor, o Teu santo nome. Mas, Padre Antônio, o que nós podemos fazer para sermos semelhante a este grande profeta Daniel? Nós precisamos nesta noite nos curvar diante de Deus e fazer semelhante o grande rei Davi fez, quando Deus tira o espírito de Davi, no Salmo 51, versículo 6. Davi comete um grande pecado, Deus tira o espírito de Davi e diz: Davi, tu não és digno do espírito. E Davi então faz uma oração, que deve ser a oração da igreja. Diz assim Davi: ó meu Deus, não tireis de mim o vosso santo espírito. Repita comigo, igreja: ó meu Deus, não tireis de mim o vosso santo espírito. É isso que Davi diz quando ele está passando por uma grande frieza espiritual. Não tireis de mim, Senhor, o vosso santo espírito. Diga também para Deus, diga para Jesus Cristo, que é o autor dos tempos passados, mas também do tempo presente e do tempo futuro. Eu convido você a abrir também a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Marcos, para meditarmos também um pouquinho agora sobre o Evangelho do dia. Evangelho de São Marcos, capítulo 13, Evangelho de São Marcos, capítulo 13, dos versículos 24 seguinte: nesses dias, disse o Santo Evangelho, depois da tribulação, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, e os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Nós veremos o Filho do Homem. Aqui estamos falando de uma perspectiva escatológica. Nós veremos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Senhor Jesus, a tua igreja está ansiosa pela tua presença. Nós acreditamos, nós confiamos no Evangelho. Por isso, Senhor, pode se manifestar. Se quiser se manifestar até hoje, nós estamos de braços abertos, porque sabemos que a nossa morada definitiva é os céus. E Jesus continua: Ele enviará os anjos dos quatro cantos da terra e reunirá as pessoas que Deus escolheu do extremo da terra ao extremo do céu. Levanta a mão só quem gostaria de ter o seu nome escrito no livro da vida. Levanta a mão e fica com a mão levantada e faz essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu desejo ardentemente que o meu nome, o nome da minha família, o nome do mundo inteiro esteja escrito no livro da vida. Senhor meu Deus, eu acredito na tua glória,
Eu acredito, Senhor, na tua manifestação. E eu entrego a minha vida, de hoje em diante, diante do teu altar. Porque eu quero ser um filho, uma filha, eleito e eleitas de Deus. E agora você fica de pé, a igreja inteira de pé. Senhor, é verdade o que falamos, é verdade o que pregamos, e nós acreditamos, Senhor, na tua glória, na tua manifestação. Tira, Senhor, de nós toda frieza espiritual, e não permitas que o inimigo arranque do nosso coração a alegria do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Viva Jesus Cristo! Viva a igreja de Cristo! Viva o povo de Deus!